Olá, minha gente. Vamos dar continuidade à nossa conversa. Vamos falar hoje um pouco sobre as confusões mentais, né? A gente se pergunta por que que tem algumas vezes nas nossas vidas que a gente fica completamente perdido nos nossos sentimentos. É assim como se você tivesse sendo puxado para vários lugares, né? Para frente, para trás, para o lado direito, para o lado esquerdo, na diagonal, para cima, para baixo. É como se a cabeça não parasse, né? E aí, como a gente tem memória, nesses momentos e energia muito baixa, a gente tem uma tendência a fazer montes com essa memória de fatos não muito bem resolvidos, né? Ou de fatos negativos que aconteceram ao longo da nossa vida, ou com pessoas, né? Ou com situações. E aí você fica, parece que se você estava extremamente perdido, vai que você fica perdido e sobrecarregado, né? Muito carregado energeticamente, né? E a gente, vamos tentar conversar um pouquinho a gente para tentar a gente sacar por que que rola isso, né? Eu tenho repetido inúmeras vezes que a cabeça, por si só, ela não tem essa autonomia, né? De fazer essa variação tão grande nos nossos sentimentos. Os sentimentos realmente são muito passageiros, né? Muito passageiros, né? Mas esse estado de ânimo, ou essa confusão mental, ela muitas vezes brota do nada. Do nada acontece. Então como é que isso rola, né? Como é que isso de repente acontece? Que milagre é esse? Você que é pesquisador de si mesmo, deve se perguntar, poxa, eu estava tão bacana, estava tão legal aqui agora, mas de repente minha mente ficou um parafuso, né? Complicada, né? Entrelaçadas em várias situações e tome a lembrar de desafetos do passado. E aí você fica também, entra no estado de culpa porque diz assim, poxa, mas eu pensei que eu já tinha superado isso, e por que que esses desafetos vieram à minha mente? Se você acha que você já tinha superado determinadas coisas, é porque você, no fundo, tinha superado. A lembrança dos fatos em si não significa que você não superou. Não faça essa articulação direta com o passado, de todas as vezes que vem à tona alguma coisa desse, desses momentos, né, antigos, que você não tenha se transformado, que você, por exemplo, não tenha perdoado, ou que você não tenha se desarticulado daquele campo energético. Você se desarticulou. Agora, como o campo que você vivenciou era um campo negativo, esse campo negativo, ele é passado, presente e pode acontecer no futuro, né? Mas vamos se ater ao passado e o presente. Futuro, como o povo fala, a Deus pertence, né? Porque o futuro, na verdade, ele não existe, porque quando você chega no futuro, você está vivendo o presente, né? De certa forma é alguma coisa lá na frente. Mas quando você chega, se torna presente. Lógico que vai ter sempre alguma coisa mais na frente. Assim como também tem muita coisa no campo de trás, no passado, né? Mas se atendo, por exemplo, às coisas que vêm à sua mente, você de repente entra nesse estado de culpa.
Não, não entre, sabe? Se você superou, você superou. Agora, a memória é memória. Não significa que você tenha superado, que você esqueceu, né, aquilo, né? Apagou. Não, ela fica lá. Mas você mudou a forma de compreender aquilo, né? Então a gente está falando um pouco disso, que a gente, né, no vídeo anterior, nós conversamos um pouco do que a sombra, né, ou a escuridão cura a escuridão. Então, essa lembrança, não faça uma ligação direta com ela, achando que não houve uma transformação. Porque, inclusive, essa compreensão de que não houve uma transformação para você entrar no estado de culpa é uma outra manipulação. Vamos colocar que essa manipulação é uma manipulação da mente. Essa mente é capaz de entrar num determinado momento da sua vida para dizer para você, olha, agora está na hora de você ter mais lembranças. Será que é isso mesmo? Quer dizer, durante vários anos ela não se lembra. De repente ela diz assim, agora está no momento. Então como é que a mente faz essas escolhas? Como é que a mente consegue escolher um determinado momento para trazer alguma coisa sua do passado? Ah, agora no dia não sei tal, não sei o que, na sexta-feira, tal hora da noite, você vai se lembrar daquilo. É quase uma programação de um computador, né? Não, né? Você sabe que isso não pode rolar. Se era para você estar lembrando das coisas do passado, era para você estar lembrando continuadamente. Esse contínuo aí mostra realmente que você ainda não superou determinadas coisas. Porque você ainda está ligado energeticamente ainda àquele campo. Você, depois que resolver aquele campo, e você vai resolver aquele campo não simplesmente esquecendo, mas transformando a energia que você vibra, que faz com que entre em contato com aquela outra energia, e normalmente isso é o ego machucado, ferido, porque alguém disse alguma coisa ou fez determinado fato, e você vive eternamente, vai morrer sem superar aquelas energias. Isso vai ocasionar doenças no seu corpo. Porque o corpo emocional começa a atuar no corpo físico. Separando assim só para dar um entendimento. E essas emoções vão se alojando em determinado órgão que você tem fragilidade, senão, e vai, de certa forma, desorganizando o órgão, as suas células, e de repente vira uma doença. Então, minha gente, compreendendo que essa mente não é um computador preparado, articulado, para dia tal hora, trazer essa má lembrança, no caso, você já saca que não pode ser da mente. Então, de onde vem? Bom, o pessoal vai dizer que vem do inconsciente. Esse inconsciente é muito consciente, né? Porque ele entra em contato com determinadas situações antigas num determinado momento do nada. Se esse é inconsciente, por que ele entra do nada? Aí as pessoas, não, você teve alguma coisa que fez lembrar daquilo, tal, etc. Vai buscar novamente uma explicação de que foi você mesmo que trouxe aquela coisa negativa para dentro de você, né? É sempre culpando o ser. Essa é a prática dessa concepção, né? Que acho que diz que vai transformar alguma coisa no ser humano. E trazer sempre o véu da culpa, né?
Você é responsável porque você vibrou, você é responsável porque você pensou, você é responsável porque você entrou em contato com determinados ambientes e fez você trazer aquilo. Pode acontecer, mas não necessariamente. Algumas vezes acontece do nada, você está muito bem e de repente seu humor muda. Então, essa teoria antiga, ela não é 100% certa. Ela pode ser meia verdade, mas não é a verdade inteira. Então, colocar essas questões para o inconsciente ainda é uma forma da gente não explicar direito as coisas e coloca no campo do inconsciente. Então, né, é a grande saída, né, da argumentação. Quando você não consegue explicar qualquer coisa, não, olha, pode ser que conscientemente você não tenha feito isso, mas inconscientemente você trouxe isso. Isso é uma saída pela direita, saída pela esquerda, tangencial. É uma argumentação que não explica nada e coloca um véu em cima do não explicado, né? Aí você diz, não, é inconsciente, então beleza, está explicado. Você precisa de explicação para poder ficar contente com a sua própria racionalidade. Então, se você precisa de explicação, vamos para explicações mais profundas, né? Não somente uma saída tangencial, né? Uma argumentação que, nesses tempos atuais, exige um pouco mais, por conta do aguçamento da inteligência do ente humano, exige um pouco mais de explicações concretas. Assim como as coisas, por exemplo, no campo fisiológico. Quando você, por exemplo, está com determinada doença, você vai tentar procurar. Se você tratar só a doença e não descobrir qual é a razão que proporcionou, você pode descobrir. Foi alimentação, é um problema fisiológico no órgão tal, proveniente de tal e tal enzima, de tal falta de tal vitamina. Bom, você vai ter uma explicação, né? Está entupido tal determinada coisa, está obstruído isso, está uma certa insuficiência. Você tem uma explicação mais quando você sai do campo da doença e você começa a ir mais nas origens daquilo. E nas origens da doença, por exemplo, no campo que você chega lá, ela tem uma origem também, pode ter, além de ser fisiológico, pode ter também uma origem emocional. Que é aquela determinada emoção, foi para determinado órgão e criou toda aquela situação que depois se explica fisiologicamente. Mas a origem pode estar também no campo das emoções. E como é que você, por exemplo, varia tanto de emoção? Como é que você muda tanto de emoção? Aí é que a gente começa a entrar um pouquinho mais no campo do entendimento dessas questões. Olha, a gente tem que ir para as coisas que ainda não foram detectadas concretamente pela ciência objetiva. A gente tem que ir para um campo da subjetividade, para aquilo que a gente não consegue ver, para aquilo que a gente não consegue enxergar, né? Para esse campo de energia que faz essa vibração. Porque hoje, por exemplo, através da teoria da relatividade, diz que é igual a mc ao quadrado, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, demonstra, por exemplo, em linhas mais assim, que massa, ou seja, aquele negócio, por exemplo, massa, né? O corpo é massa, não sei o que, a parede é massa, um pedaço de pó é massa, uma árvore é massa. A massa é energia condensada. Então, a partir daí, por exemplo, que massa é energia condensada, de certa forma, demonstra que tudo no campo, toda massa é energia. Tudo que a gente acha de concreto é um monte de energia bem amassadinha, bem juntinha uma da outra. E aí fica
condensada. E aí a gente vê enquanto matéria. Por exemplo, você vê um corpo humano. Entre as células do corpo humano existe um espaço, que a gente chama de espaço interatômico, né? Átomos, né? Entre átomos. Esses espaços são mais do que a gente possa pensar, numericamente. Eu tinha um professor de física que dizia que se a gente condensasse o ser humano, imprensasse ele, botasse numa prensa muito grande, ele daria dentro de uma caixa de fósforo, de tanto espaço que ele tem. Então, tudo que a gente vê, de certa forma, tem esse espaço, as paredes, as árvores, os corpos, tudo tem esse espaço. Só que a gente vê, a visão da gente não é microscópica, então a gente vê só, a grosso modo, tudo aquilo. Então, entre esses espaços existe um campo energético. E entre o que é a massa também é formada também por campos energéticos condensados. O que eu quero dizer com isso? Que tudo, na realidade, é um campo de energia. Então, o que a gente não saca hoje, interfere, por exemplo, na nossa mente, é também um campo de energia. Para quem realmente, por exemplo, sente um pouco mais as coisas, percebe que essa energia não é energia saudável, é uma energia desorganizada, doente. E essa energia doente se aproxima do seu campo e adoece a sua mente. E não só a mente, pode adoecer também o corpo também da pessoa. E a pessoa começar a sentir, né? Nesse campo energético tem sintomas clássicos, né? Como irritação, depressão, tristeza, ansiedade, dor de cabeça, enjoo, pensamentos negativos repetitivos. Então, existem vários sintomas. Esses sintomas são os sintomas mais clássicos que faz você se perguntar por que de repente eu estava sem isso, sem aquela dor de cabeça, e uma dor de cabeça surgiu. Um exemplo, tem uma coisa que acontece no cotidiano, que você vai, tá legal, super bem, pá, e você começa a trocar ideia com uma determinada pessoa. E a pessoa começa a lhe contar problemas. Depois aquela pessoa lhe contar vários problemas, ela sai, porque você teve uma escuta bastante amorosa, e ela sai legal, revitalizada, e ela vai embora, e você fica com dor de cabeça. Por que isso rolou? Qual foi a energia que veio do campo daquela pessoa para o seu campo que fez com que você ficasse com dor de cabeça, que você ficasse enjoado? Foi somente os pensamentos da pessoa? Foi somente, por exemplo, as dores daquela pessoa que transformou isso? Foi tudo isso. Mas também o que estava também no campo daquela pessoa, fora as questões do campo mental e dos seus sofrimentos psíquicos, tinha também um campo de energia ali atuando. E quando não, se você pegar só do ponto de vista mental, é um campo de energia. Ou seja, o pensamento é energia. O pensamento, ele se desloca. Então você fica carregado. Por exemplo, você vai num determinado ambiente e chega ali e você sente pesado. Essa semana mesmo eu passei, por exemplo, eu estava resolvendo algumas questões numa cidade aqui, e aí eu tive que passar por dentro. Eu não quis, por exemplo, eu poderia passar um caminho diferente, mas aí eu quis encurtar, passei por dentro de um local, de uma rua, que é uma rua que passa por automóvel, mas onde está tendo uma festa nesse ambiente. À noite, né? Essa festa rola nesse ambiente. Rapaz, eu entrei sem querer. Não foi sem querer, eu entrei querendo, né? Mas eu não sabia, porque eu nunca tinha visto como era que acontecia essa festa, né? Na verdade, nunca participei dessa festa, né? Rapaz, quando eu passei por dentro, assim, que era uma barraca de um lado e barraca do outro, era acho que barraca de bebida, comida, etc. Meu Deus do céu, que energia negativa. Um pedacinho pequenininho, acho que dá uns 500 metros, né? Rapaz, vixe Maria, eu me arrependi, né, de ter passado. Eu fiquei imaginando como é que o carro ficou impregnado, porque eu estava dentro do carro, sentia a energia toda pesada.
E você sente isso, por exemplo, você está numa estrada, dirigindo uma estrada. Aí você, por exemplo, nessa estrada você faz um passeio bem longo. Aí você passa muito tempo só vendo mata, não sei o que, montanha, não sei o que, fazendas, assim, poucas casas, pouquíssimas. E aí de repente vai chegando uma cidade. Se você for, tiver a sensibilidade aguçada, ao ir se aproximando da cidade, você sente essa energia mais densa. E aí, então, o que eu quero explicar com isso? Que essas energias densas, elas existem. Então, por exemplo, hoje, as pessoas que moram em apartamento, a energia de um apartamento passa para outro apartamento. As pessoas ficam mandando energia. Morar em casa, já passa a energia de uma casa para outra. Imagina apartamento. Imagina apertamento, que é a grande maioria, né, desses ambientes, né, esses apartamentos construídos, né, atualmente, né, onde as pessoas entulham as pessoas em determinado ambiente. Rapaz, aquilo é um conflito de energia que passa de uma casa para outra de forma absurda. Todo o sofrimento emocional que as que vive uma família passa para outra família. Então, quem mora em apartamento, ou por exemplo, mora em casas muito coladas uma na outra, tem, de certa forma, criar um campo energético, não é contra aquilo ali, mas um campo amoroso no seu ambiente, para você entrar, fazer um contato mais interessante, com menos influência, por exemplo, do ambiente local onde você vive. Que não é o ideal, né? Você tem que ficar o tempo todo trabalhando naquela energia. O ideal mesmo é que você more num lugar onde tenha espaço, onde tenha mata, onde tenha espaço para você poder viver mais em contato com a natureza, né? Porque a natureza não tem essa energia pesada, né? E de certa forma não é bem assim, né? Porque, por exemplo, se você, por exemplo, no chakra na mão, você tem determinados chakras, tem um chakra na mão, tem um central aqui no centro da mão, que você sente as energias, por exemplo, das plantas. Tem algumas plantas, ou flores até, que você coloca a mão, né? E quando você coloca a mão, principalmente a mão esquerda, né? Que é o lado, né? Que você tem mais sensibilidade, né? Que eu tenho mais sensibilidade. Eu acho que o ser humano, como tudo, a gente sente nas duas. A mão esquerda um pouco mais, porque tem uma articulação com a parte mais intuitiva, né? Do cérebro. Então percebe o seguinte, porque é o seguinte, o cérebro é o lado contrário, né? O lado esquerdo funciona com o lado esquerdo da mão funciona com o lado direito do cérebro e o lado direito da mão funciona com o lado esquerdo do cérebro. Vai ser como se funcionasse cruzado. Então, você colocar determinada mão, por exemplo, numa energia, por exemplo, numa coisa, você sente essa energia. Você sente. Você sente, por exemplo, que algumas plantas têm uma energia assim, pesada. E aí você, por exemplo, gente que trabalha com floral, começa a estudar e vai descobrir que a flor, por exemplo, daquela determinado vegetal, serve para limpeza de coisas densas que a pessoa está vivendo. Sofrimentos atrozes dentro do campo da pessoa. Então, os florais foram descobertos através da sensibilidade. Não só das mãos, né? A sensibilidade do corpo como todo, mas das mãos principalmente, porque você se aproxima ali e toca com a mão os vegetais. Assim foi os florais de bar, todos os florais, né? Californiano. O que é floral? Floral é assim, são remédios feitos à base de flor. São remédios que não têm nenhuma contraindicação, que ele trabalha um campo mais sutil das emoções. Então, várias emoções, sofrimento, depressão, solidão, várias coisas, desajuste, vários sentimentos. Se você procurar o floral certo, e aí tem floral de Minas, floral da Agreste, vem muito, né? Um monte de floral, que outras pessoas sensitivas foram formando, californiano, foram formando, e é um verdadeiro cabedal. Se você, por exemplo, estudar um pouco de floral, você vai ver que é um verdadeiro cabedal. Isso também ajuda também no campo para as pessoas que trabalham um pouco com a mente, né, das pessoas, com o ser, né, assim, além do fisiológico, trabalha com o campo psíquico, né, emocional. Então, assim, tudo, de certa forma, tem energia. Você pega por exemplo, carne, você vai pegar um pedaço de carne.
e vai cortar a carne, né? Os índios antigamente americanos, quando iam comer um determinado animal, um búfalo, tudo mais, eles rezavam para aquele animal, de certa forma tentando, dizendo, olha, você está me servindo e tal, e só matavam os animais que iam comer realmente. E rezavam por aquele animal, tentando engrandecer o duplo etérico, né? Ou chamar assim, a alma daquele animal, para que ele saísse, se desapegasse daquele corpo ali e seguisse na sua evolução. Então a carne, pelo medo que o animal teve, pelo estresse que ele teve, como ele foi criado, porque ele foi criado, esses que são criados assim, os animais são criados para morrer, né? Uma galinha que antigamente levava 6 meses no quintal para chegar ao abate, hoje leva um mês dentro de um espaço, se você ver, não vou nem entrar nesse assunto, porque é muito doloroso o que os animais têm sofrido na Terra para servir de alimento para o ser humano, né? A criação dos animais. Só você indo lá, percebendo nas fazendas, nas granjas, você indo lá, você vai ver, você vai sentir o drama que é. Então essa energia, por exemplo, sofrida desses animais nesse período que eles estão lá, para depois, né? Porque lá tá lá, é como se fosse a espada tivesse o tempo todo na cabeça dos animais, né? Eles vão morrer. São criados para a indústria da morte, né, dos animais, né? Para poder alimentar a humanidade. A gente vai evoluir para chegar a ter um mundo mais vegetariano, né? E aí a gente também limpar essa energia negativa de morte desses animais, né? Ter uma relação diferenciada. Vamos evoluir para isso, né? Por enquanto a gente está assim, a passos pequenininhos, mas já tem muita coisa, né? Orgânica, muita coisa assim, saudáveis, né? Muita coisa bacana por aí. Mas eu não estou colocando isso para botar culpa em ninguém, não. Ser vegetariano significa que você é melhor do que ninguém, não. Porque muitas vezes o cara é vegetariano, mas por dentro é uma doidice, por dentro é uma grosseria, por dentro é uma violência absurda. Não é necessariamente uma coisa, não é direta a outra, não. Essa é mais saudável, lógico. Então, mas quando você vai, por exemplo, pegar um pedaço de carne e vai cortar, se você tiver sensibilidade, vai lá, por exemplo, se você for rezar aquele pedaço de carne, agradecendo o animal, não sei o que, blá, para ele seguir o caminho, porque mesmo um pedaço de carne, não sendo um animal inteiro, lá você entra em contato com a energia do animal, a alma do animal. Aí você reza, agradece, faz uma limpeza naquela carne energeticamente, para você digerir ela, para você comer ela. Mas na hora que você está fazendo, a carne tem uma energia, do ponto de vista energético, é muito negativa. Depois você vai ter que descobrir o que é negativo e o que é positivo. Você vai descobrindo, por exemplo, através da sua sensibilidade, o que é uma energia negativa e o que é energia positiva. Isso só com o desenvolvimento, né? Só se você se abrir para isso, para poder você sacar o que é positivo e o que é negativo. Uma coisa que eu já falei, já inclusive eu coloquei um vídeo uma vez, sobre a questão do cuidado com os animais. Quando um animal, por exemplo, você tem um cachorro em casa, ele não está querendo comer, se você tivesse essa sensibilidade nas mãos, você vai lá, começa a dar uma limpada. Por exemplo, os cachorros aqui de casa estão já, tipo, acostumados. E eu comecei a fazer mais agora. Agora que antes deles comerem, eu boto a comida deles, antes de comer, eles ficam olhando para mim. Como se antes eles quisessem que eu fizesse uma limpeza energética deles. E se você tiver sensibilidade na mão, você vai sentir que realmente existe algum peso. Alguma raiva que ele teve, ou a absorção, por exemplo, que ele teve das energias ambientais, entendeu? Entra para o campo do animal. Então, assim, além de você buscar o veterinário, a veterinária para cuidar dos animais, tem determinados cuidados energéticos também que você pode fazer. Esses cuidados são muito importantes do ponto de vista de você limpar. Tomara a Deus para que os veterinários descubram isso para também trabalhar energeticamente os animais. Os animais precisam também, né? Reiki, passe, jorei, né? Energia, precisam. Precisa que a gente desenvolva também essa energia, esse campo, por exemplo, de reiki, não sei o quê, esse campo de energização, por exemplo, também for também para os animais. É uma forma também de você gastar sua energia, né? Porque você tem que criar muita energia, você está se doando para o animal, e aí você tira aquela energia negativa dele, ele, na mesma hora ele já sente vontade, ele está sem vontade de comer. Você vai dar uma limpada nele, na cabeça, no peito, na barriga, no corpo dele como um todo, ele vai se animar e vai comer. Aí você me diz por que isso acontece? Depois você tem que lavar as mãos, né? Ou tomar um banho.
né? Mas você vê, porque a energia que você puxou dele veio para você, veio para suas mãos. Você vai lá e lava. Não só as mãos, mas do cotovelo para baixo. E se puder, toma um banho, mas se não puder, já do cotovelo já alivia. Mas por que que os animais, por exemplo, sentem depois uma vontade de se alimentar? Estavam enjoados ali, por exemplo. E você sentiu, pegou nele, você vai ver que aquele enjoo do animal, que ele não querer comer, não é só um fastio fisiológico, muitas vezes é um fastio energético. Está lá no campo do animal. E tomara que a medicina veterinária descubra isso para poder também ajudar os animais nesse campo também. Então, sabe, os animais domésticos a gente começar a cuidar deles assim, né? Porque são muito amorosos, né? E muito apegados, né, a todos nós. Eles são almas em evolução. A gente está ali ajudando a evoluir. Muitas vezes eu converso com meus cachorros, olha, não se preocupe não, eu vou cuidar de vocês por muito tempo, né? Não só durante esse período aqui de vida animal, mas depois do ser dele, né? Esse ser vai continuar evoluindo. Então, eu já crio ali um compromisso com eles que vou ter sempre a oportunidade de ajudá-los no seu próprio crescimento, pelo laço afetivo que eu tenho criado com todos eles. Voltando, eita parêntese grande, né? Mas voltando à história das energias malucas que chegam na sua mente, ela vem desse campo energético. Então, qual é a grande saída para o grande remédio para você sair dessa confusão mental, dessa energia negativa? Tem várias. Você pode tomar um banho, sei lá, comum mesmo no banheiro, sabe, sentindo, por exemplo, uma limpeza, limpando mesmo o corpo. Pode usar ervas se você, por exemplo, não for preconceituoso, por exemplo, nem nada. E se você sacar, por exemplo, as ervas estão aí para nos ajudar, né? Parar para achar que as ervas são conhecimentos indígenas, africanos, chinês. As ervas são os produtos da farmácia são produtos das ervas. Então, do ponto de vista, por exemplo, eles ajudam fisiologicamente e ajudam energeticamente. Basta você entrar em contato com o vegetal que você começa a sacar. Experimenta. Para com esse preconceito, com essa tua viagem aí cerebral, com essas crenças limitantes, e se abre, rapaz, porque tem tanto conhecimento aí que são doados pelos indígenas, pelo africano, pelo amarelo, pelos vermelhos. Por que a gente não pode absorver esse conhecimento? Pela medicina antiga, ayurvédica, pela própria... Bom, nossa, tem conhecimento mais aí, tempo antigo, que trabalha com isso, né? Trabalha com a fitoterapia, né? Isso é ciência. Ainda muitas coisas que não foram descobertas, mas vão ser descobertas. Esse campo energético das ervas que nos ajudam no nosso estado de ânimo. E aí você pode pegar um sol também, você pode fazer uma caminhada, você pode botar uma musiquinha tranquila, pode fazer um trabalho de respiração, pode fazer uma meditação, pode fazer uma alimentação, né? Você pode também estar sem fome, aí com uma coisa mais pastosa, né? Com uma coisa mais líquida, que vai alimentar também, porque se você fica com fome também, você fica sem energia também para reagir a isso. Então faz uma coisa mais simples, né? Como uma fruta, uma laranja, uma tangerina, uma banana, um abacaxi, se alimenta, entendeu? Para poder você sentir um pouco mais de energia no próprio corpo. Mas respeita o seu movimento. Se está com pouca fome, fica lá, porque também, de certa forma, esses animais, né? Quando estão doentes, eles ficam sem querer comer. A gente pode fazer um pouco isso. Aí começar, bebe água, uma água mineral, para poder se sentir mais saudável, né? Sai um pouquinho, vai para debaixo das árvores, debaixo das plantas. Entre em contato com elas. Se você entrar em contato, você vai ver, por exemplo, que o vegetal é só amor. Eu tenho repetido muito essa relação, por exemplo, da gente com os vegetais e com os animais, para nos ajudar, para tentar nos ajudar, por exemplo, da gente, por exemplo, em comunicação com o vegetal. Estamos precisando da natureza, nós somos a natureza. E se nós somos essa natureza, por que a gente não pode ter a harmonia do vegetal que está lá? O vegetal não tem essa agonia que a gente tem, não tem essa doidice toda, né? Essa maluquice toda. O vegetal não tem interferência energética no campo dela. A não ser, por exemplo, que toquem fogo na mata, os vegetais sentem medo. Como assim? A gente corta uma mata, sentem medo. Por exemplo, alguém vai se aproximando. Isso já é científico hoje, por exemplo, já se descobre.
Um cara que, por exemplo, é cortador de árvore, por exemplo, quando ele vai se aproximando das árvores, as árvores ficam com medo dele, porque pensam que ele vai cortar. Isso já foi detectado através de vários aparelhos eletrônicos relacionados a isso. Então, olha, minha gente, tudo é inteligência, tudo é vida, tudo está aí. Então a gente pode mudar. Não, então, uma coisa assim, por exemplo, que eu estou chegando lá, que é a seguinte, chegamos lá. Para sair dessa cabeça confusa, porque a cabeça é confusa, a cabeça é fragmentada, ela fica pulando de galho em galho. É a gente ir para o coração. Então bota a mão no coração, se deita um pouquinho, respira. Fica ali só na observação da respiração entrando e saindo. Inspiração, expiração. Você vai, por exemplo, nesse movimento. O pensamento vai para algum canto, você volta para ele. Você não vai resolver os problemas concretos indo só para o coração. Você, mas eu tenho que resolver isso, isso, isso. Mas dá um tempo, dá um tempo. Você vai, por exemplo, mas você não vai se resolver só na cabeça. Você tem que resolver concretamente. Então fique mais calmo. E quando você for resolver, você vai estar tão em paz para resolver aquelas coisas que você não vai criar um anticlima para resolver determinadas situações. Então, se acalma. Você agora não está podendo resolver porque está agoniado. Se acalma. Vai lá para o seu interior, vai lá para o seu coração. O coração é um quarto chakra, é infinitamente superior aos três primeiros, já falei isso. Então, vou estar repetindo até vocês sentirem essa verdade. E você entrando em contato com o coração, você vai estar entrando em contato com o seu próprio amor. A partir daí, essa energia vai te deixando mais em paz. E quando Evandro, e aí, desculpa, e aí quanto vai... Eu falei meu nome, me desculpa. Minha gente, como é que você vai entrar em contato com essa coisa que deixa você maluco de vez em quando? Isso pode ser várias vezes durante o dia. E se acontecer várias vezes durante o dia, tome essas atitudes várias vezes durante o dia. Procure também um trabalho que possa ajudar você a trabalhar a sua energia, porque muitas vezes também as pessoas, por exemplo, não se abrem para ir buscar uma ajuda nesse campo. E aí ficam adoecidas, muitas vezes, por exemplo, dentro de uma racionalidade, né? Eu tenho visto muita dificuldade com as pessoas, por exemplo, que estão com algum credo religioso. Elas acham que somente aquele credo religioso vai resolver a sua história, né? Que é somente o mestre tal que vai resolver suas coisas. Olha, lógico que o mestre tal vai fazer você ter uma vibração melhor, maior, né? Porque você entra em contato com o divino. Isso com certeza ajuda bastante. Mas também, se você estiver precisando, por exemplo, de uma ajuda mais concreta, vá buscar alguma pessoa que está mais aqui no tete-a-tete, no terra-a-terra, né? Porque muitas vezes sua articulação com o divino é muito alta, mas você tem coisas, por exemplo, aqui da terra que você não está conseguindo coadunar, que você não está conseguindo organizar, que você não está conseguindo, sabe, resolver. Então, existe. E as pessoas que estão preparadas aí para contribuir com a sua saúde, porque se desenvolveu muito a compaixão com relação à saúde física. Uma pessoa tem uma dor na perna, todo mundo fica com problema de compaixão. Mas as dores da alma, as dores, por exemplo, da cabeça, as dores psíquicas, não tem essa compaixão toda. E isso não é somente as pessoas em geral, não. Isso é dentro do campo da própria saúde mesmo. A própria saúde é tão fragmentada que não desenvolveu ainda. Algumas pessoas acham até que é frescura. Não é. Essa leitura de que é frescura é uma leitura racional, miúda, né? Pequena, né? Muito acanhada, que não conseguiu ainda, não tem a sensibilidade, está presa ali a determinados conhecimentos limitados e acha, por exemplo, que a saída é somente aquela. Não é. Muitas vezes você está precisando mesmo, né? Porque tem determinadas pessoas que tem situações que passam anos se tratando para poder, por exemplo, chegar à limpeza daquelas coisas todinhas e entrar para um campo mais saudável e tudo mais. Isso
É porque é uma doença que precisa ser cuidada, que muitas vezes está enraizada desde pequenininho, mas que houve uma negação tão grande que você não se abriu. E eu falei um dia desse, por exemplo, sobre a questão da idade, porque quando as pessoas ficam muito racionais, por exemplo, e ficam mais velhas, elas ficam tão fechadas nos seus conhecimentos que acham que não vai, não adianta se abrir para isso, né? Preso aos seus conhecimentos e acha que é somente aquilo. Por exemplo, muitas vezes tem conhecimento sobre determinadas coisas, mas não tem um conhecimento energético, não tem um conhecimento da sensibilidade, inclusive não tem o próprio conhecimento do campo da psicologia ou da terapia, não tem. Mas acha, por exemplo, que muita gente, como, por exemplo, a questão por exemplo, da psicologia, como é uma questão do senso geral, todo mundo acha que sabe das coisas, e muitas vezes não sabe. Você tem determinados sentimentos que você tem que entrar em contato com ele, porque a ferida é o seguinte: como é que você vai limpar as feridas psíquicas? Elas têm que vir à tona. Quando elas vêm à tona, aí o remédio, que é o tratamento, começa a curar essas feridas. Enquanto elas estão lá guardadas dentro de você, você pode ter uma explicação racional, porque tem muita gente assim, aí não, estou profundamente resolvido relacionado a isso. E você sente o campo energético dela, você vê que não tem nada resolvido. É somente uma desculpa racional, uma saída racional para dizer que está resolvido. Está resolvido nada, rapaz. Está lá ainda, lá, dentro do seu campo. Então, assim, como somos seres, por exemplo, em evolução, e também, assim, não necessariamente, mas também você pode se abrir também para esse cuidado também, com pessoas amáveis. Aí eu amplio, por exemplo, a questão da terapia também para as pessoas amáveis que estão ao seu lado. Esse apoio energético, amoroso das pessoas amáveis, o ruim das pessoas amáveis é porque elas têm um envolvimento muito emocional com relação à dor que você está passando. Mas é um campo também de muita saúde. Então, quando você está trabalhando alguma coisa terapêutica, você está trabalhando com a terapia com a pessoa e está trabalhando também essa terapia também dentro de, de casa, no seu cotidiano. Bom, minha gente, tomara que a gente, que eu tenha conseguido chegar no coração de vocês, e lembrando que toda a nossa saída com relação a todas as coisas vai ser através do amor. Então, que vocês fiquem nessa paz, nesse amor, que esse amor possa chegar até vocês através dessa nossa conversa, né, de coração para coração. Muito amor dentro de vocês para ajudar a vocês resolverem as coisas de vocês, sabe? E poderem ter paz nas suas casas, paz nos seus trabalhos, né? Paz, sabe? Porque a paz interior verdadeira faz você viver um pouco mais, sabe? Faz você, por exemplo, magoar menos os órgãos do corpo, faz você ficar com mais contentamento, com mais alegria de viver. Então, paz e muita saúde para vocês. Tá tudo junto, né? E estamos aprendendo. Aqui não tem ninguém, por exemplo, que sabe demais, não. A gente está aprendendo. Eu aprendo isso cotidianamente. Vocês também. Mas se a gente estiver aberto, assim, não fechado, achando que sabe de tudo, e massa que a gente não sabe de tudo, porque isso é que é legal, velho. Porque, poxa, tem tanto ainda para aprender, tanta coisa. Então, se a gente se abre, a gente aprende. Aprende, todo mundo aprende com todo mundo. Basta você, sabe, estar aberto. Certo, minha gente? De boa, fiquem na paz, viu? Fiquem muito no campo amoroso de vocês, no coração de vocês.